Livro Catecismo Espírita, de Leon Denis, 1928. Capítulo 5. Reencarnação. Pergunta: como denominais o fato de poder um espírito habitar sucessivamente em muitos corpos? Resposta: reencarnação. Pergunta: por que devemos crer na reencarnação? Resposta: porque só ela explica materiais, intelectuais e morais entre as diferenças que se notam entre homens. Pergunta: quais são as diferenças materiais? Resposta: as de fortuna, saúde, conformação física e outras. Pergunta: quais são as diferenças intelectuais? Resposta: as que resultam do grau de inteligência cada um. Pergunta: quais são as diferenças morais? Resposta: as que se originam dos diferentes graus de virtude e de vício de cada um. Pergunta: a reencarnação será um fato provado? Resposta: sim, pelas aptidões inatas dos homens e pelas revelações dos espíritos. Pergunta: será nova essa crença? Resposta: não, mesmo dos mais remotos tempos, os maiores homens a professaram. Pergunta: Jesus professou-a? Resposta: sim, a Bíblia o atesta em muitos pontos. Pergunta: o espírito se encarnará sempre em condições mais felizes que as que deixou? Resposta: e o que acontece o mais das vezes, porém o contrário também se pode dar. Pergunta: qual a razão disso? Resposta: é que, quando o espírito conhece as causas que produziram a situação em que se acha, e o que deve fazer para dela sair, pede a encarnação em que melhor possa expiar e reparar suas faltas. Pergunta: donde provém as diferenças que notamos entre os espíritos encarnados? Resposta: de suas vidas anteriores. Pergunta: como se explica o fato, tantas vezes observado, da manifestação de grandes talentos em crianças? Resposta: pelas aptidões inatas. Pergunta: que entendeis por aptidões inatas? Resposta: a recordação vaga das encarnações precedentes. Mozart, compondo música, com a idade de 7 anos, é uma prova disso. Pergunta: citai outros exemplos? Resposta: há muitos, dentre eles citaremos o de Pascal, matemático aos 12 anos, o de Mondeux, que com 7 anos de idade não encontrava problema que o embaraçasse, o de Fritz van de Kerkhove, que aos 10 anos era pintor, o de Jacques Rinaldi, hábil calculador aos 8 anos, etc. Pergunta: podemos atribuir também a essa causa a precocidade de certos criminosos? Resposta: certamente, o criminoso é um espírito imperfeito que se desviou do bom caminho. Pergunta: os selvagens são seres como nós? Resposta: sim, são espíritos que têm progredido poucos. Pergunta: qual a necessidade de renascermos muitas vezes? Resposta: a do nosso aperfeiçoamento, a fim de nos tornarmos dignos da felicidade que Deus nos reserva. Pergunta: onde reencarnam os espíritos? Resposta: na Terra e noutros mundos que chamamos planetas e estrelas.